Olá, todo mundo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Founders Talks. Eu sou Mônica Pocel e hoje eu vou conduzir uma entrevista aqui muito legal com uma pessoa que a gente vai abrir aí a caixa preta da empresa. Caixa preta não, porque ele constrói em público. Então, a gente vai aqui organizar aí como que ele construiu essas startups, como ele evolui esses produtos e fica aí que vai ser sensacional. E agora, eu vou chamar para o palco ele, Thiago Costa. Maravilha, muito obrigado, Mônica, pelo convite. Estou ansioso para a gente falar sobre isso. Gostei que você corrigiu o caixa preta, achei maravilhoso. Exatamente. No fim das contas, está mais para um livro aberto do que uma caixa preta mesmo. Exatamente. Então é isso, Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui na Founders PM, no nosso podcast Founders Talk. Espero que seja muito útil e sensacional aqui para você também. E aí, vamos começar agora. Que legal. Então vamos começar agora, você contando um pouquinho sobre o teu background, e aí a gente vai discutindo, conversando a partir disso. Conta aí para nós, vai lá. Tá bom. Você quer a versão longa ou a versão curta? Me fala aí. Porque ó, O tempo é teu, vai lá. meu background ele vai muito longe, porque eu sou engenheiro mecânico, na verdade. Eu sou engenheiro mecânico, trabalhei na Fiat por um tempo, fazendo projeto de motor, trabalhava na equipe de powertrain lá, trabalhei na Petrobras como engenheiro de equipamentos, então eu tenho formação mestrado em engenharia, tenho toda uma vida de engenheiro para seguir, mas eu me peguei gostando muito de UX design, então na verdade eu entrei na área de produtos digitais pelo design, que eu acho que inclusive é comum para muita gente, porque a área de desenvolvimento é mais. Tem uma barreira de entrada maior, vamos dizer assim, é mais complexo você começar a ter resultado, mas o design não. Então, na Sim. verdade, eu conheci o no-code primeiro, que é aquelas tecnologias de você construir aplicativos sem programar nada, e aí me apaixonei, achei maravilhosa aquela ideia, porque eu sabia programar, mas muito pouco, assim, era mais programação científica, para engenharia, no caso, assim, voltado para engenharia. E aí, quando eu vi que dava para fazer aplicativo, sabe, sem precisar programar nada, e, sabe, a minha cabeça parece que explodiu, assim. E aí eu mergulhei um pouco nesse mundo. Acho que tem uns 5 anos já que eu descobri o que era o Bubble, né, que é a ferramenta mais famosa no Code, e esse universo. Aí de lá para cá eu vim estudando muito sobre no code, vim estudando sobre UX, sobre design de experiência do usuário. E aí, como eu gostei muito de UX, até mais do que desenvolvimento na época, eu passei a prestar serviço com isso. Então, na época, eu trabalhava na Petrobras de 8 às 5 da tarde ali, e aí, à noite, fim de semana, férias, etc., eu usava para fazer freela mesmo. Assim. Então, pegava projetos com empresas não muito grandes, mas também não muito pequenas, e eu era como se fosse o UX designer deles. E aí aquilo foi me dando muita experiência legal. Eu conheci muita gente que era dono de SaaS, que estava nesse mundo de startup e tal, porque querendo ou não, a maioria dos meus clientes para aplicativos web era a galera que tinha, né, negócios digitais. E aí eu pensei, caramba, esse tipo de negócio é muito bom, né? Eu acostumado com a vida de freelancer, em que para eu ganhar o dobro eu tinha que trabalhar o dobro, que tem essa Uhum. desvantagem de se vender a hora. E aí eu me vi diante de muita gente que, sabe, ganhava mesmo se tivesse um cliente ou 100 ou 10 mil clientes. Ou melhor, trabalhavam mesmo, né? Ganhava mais, mas trabalhava igual. E aí eu pensei, caramba, depois de eu ralar muito como freelancer, eu pensei assim, eu quero ter uma fonte de renda mais escalável para mim, né? E aí eu comecei a me dedicar a entender o que era SaaS, assim, sair um pouco do universo só de design para entrar nesse universo de negócios, na verdade, que é outra coisa completamente diferente, né? E aí acabou que eu fui conhecendo isso, aí tanto que o meu primeiro projeto de SaaS eu já fiz 4. Mas o primeiro foi uma ferramenta voltada para freelancers, que era justamente a realidade que eu vivia na época, de fazer contrato, fazer propostas, gerenciar meu financeiro, a minha agenda, os meus projetos, os meus clientes, etc. Então foi nascendo uma ferramenta, foi nascendo outra, acabou que as minhas skills de UX design vieram muito a calhar, junto com o que eu estudei de no-code, porque aí eu consegui fazer um produto bonitinho e botar ele em prática. E aí, só que eu não sabia nada de marketing na época também. Então, sabe, uma coisa foi levando a outra. Eu comecei com no code, depois fui para UX, depois eu estudei marketing. Aí, hoje eu sou feito pato, né? Eu faço tudo, só não faço nada direito. Mas consigo fazer um pouquinho de cada coisa. E aí isso me permite tocar a minha empresa hoje. Então, eu saí de uns 3 anos atrás para alguém que queria ter um SaaS para hoje viver disso, ter funcionário na minha empresa, enfim, isso que paga o meu salário, é isso que me sustenta hoje, paga as contas de casa, são justamente os projetos que eu desenvolvi nesses últimos 3 anos.
Que legal, Thiago. A tua história é muito inspiradora, assim, né? Não vem aí da área de tecnologia É especificamente, verdade. e tá mandando muito bem aí em tudo que faz, né? Por mais que você falou que é um pato, mas tá mandando muito bem em tudo que faz, Sou super pato, então. pelo menos pelo que a gente percebe do lado de cá, né? É, Mas me conta, muito essa tua legal. jornada ali com o UX design e low code foi junto assim? Ou você começou a estudar o UX design antes e daí depois Uhum. descobriu o low code? Pelo que entendi, foi depois, mas conta aí um pouquinho melhor, por Ah, favor. perfeito. Na verdade, teve uma experiência que na época foi traumática, mas agora já não foi mais, já não é mais tanto, que foi o seguinte, eu aprendi, na verdade, eu conheci primeiro no code, então eu sempre tive Tá. uma veia mais de design, mas eu nunca tinha estudado design, nunca tinha parado para assim, tratar aquilo como uma ciência, como de fato é, né? Então eu só achava bonitinho, sabia reproduzir uma outra coisa bonitinha lá e pronto. E aí eu conheci o no code através de um vídeo do Renato Arce, inclusive, que foi meu professor há muitos anos atrás. E o vídeo Lenda, ele lenda. ensinava, pois é, todos nesse meio conhecem ele já. E aí, nesse vídeo, eu entendi que era possível fazer um negócio digital, construir um negócio digital sem programar. Beleza, esse foi o meu ponto de partida para minha mente meio que dar uma virada de chave e começar a me aprofundar nisso. Então, eu comecei pelo no-code, e aí depois de 15 dias estudando no-code, assim, e aí como a coisa explodiu minha cabeça, todo segundo que eu não estava trabalhando, eu estava ou dormindo ou comendo ou estudando no-code, assim, foi uma coisa de outro planeta, porque eu me apaixonei pelo conceito, assim, né? E aí, depois de 15 dias, a minha cabeça borbulhando de 1 milhão de ideias diferentes, né? Sempre acontece isso com quem descobre esse tipo de ferramenta. Aí me veio a ideia de fazer o Marketplace, que foi o meu primeiro projeto. Eu até falei que eu fiz 4 projetos, mas na verdade, eu tenho esse quinto projeto, que eu acabo nem falando muito dele, porque foi há muito tempo atrás, mas ele foi o meu primeiro grande fracasso, vamos dizer assim, né? O meu primeiro grande Uhum. aprendizado. Que foi o seguinte: era um marketplace voltado para aula particular, ou seja, você cadastrar professores de um lado, alunos do outro, fazer o link entre eles e eu ganhava um percentual. Mas o grande diferencial desse marketplace não era aula particular de matemática, física, nem nada, era aula particular de jogo, de games, no caso de esportes. Né? Que Então, legal. a ideia era que o pessoal pudesse ensinar, sabe, jogo de tiro, jogo de corrida, FIFA, jogo de futebol também, enfim. E você era muito bom, você era sabe, um profissional naquela área, você poderia dar aula para as pessoas. O conceito era maravilhoso, né? Achei que ia ficar milionário em alguns meses e ia estar aposentado lá em Dubai agora, uma hora dessa. Mas a realidade bateu em mim como um caminhão a 200 por hora. Então, assim, o que aconteceu? Eu coletei muitos leads na época. Na época, o lead era baratíssimo, né? Eu coletava lead a 10 centavos, a 20 centavos, era uma Uau, coisa assim absurda. meu Deus. E Aham. aí, eu coletei 2.000 alunos interessados, 2.000 e-mails assim, de pessoas interessadas e 350 professores. Num pré-lançamento, assim, eu falei, caramba, eu vou estourar aqui, né? Fiquei 2 semanas coletando lead e construindo um MVP da ferramenta. Aí quando eu lancei, até Frags o nome, Fraggz, para quem quiser pesquisar depois, ela ainda deve existir em algum lugar perdido aí no Instagram, com certeza ainda tem um perfil dele lá. Então, aí eu lancei o MVP da Frags com essa lista de alunos gigantesca lá, todo mundo, entre muitas aspas, esperando lançar, né? E aí eu não vendi nada. Então, esse foi Hum, o grande experimento, assim. Para mim foi uma sim. escola, um aprendizado muito importante. Mas, óbvio que eu queria ter faturado alguma coisa, porque foi muito triste ver o meu esforço e a minha Uhum. grana gasta em captação de lead indo para o ralo. Mas eu aprendi, assim, olhando para trás agora, eu vejo 500 milhões de erros que eu cometi sobre muitas óticas, design de produto, marketing, ICP, tudo que você imaginar tinha erro lá. Mas foi Uhum. importante para tirar aquele friozinho da barriga de ter um produto em produção pela primeira vez. Sim. O usuário real Uhum. usando, apesar de não ter vendido nada, eu tive professores, ainda cheguei a ter 20 e poucos professores cadastrados, até mais de 100 alunos, mas não saiu nenhuma venda dessa galera daí. Então, assim, aprendi pra caramba, só que o que aconteceu? Depois dessa experiência com a Frags, que eu levei ali uns 2 meses a 3 meses para lançar o produto e, entre aspas, desativar ele ali, desistir de fazer ele, uma das coisas que mais me deu prazer em fazer foi justamente o design do aplicativo. Eu percebi que a atividade que eu mais gostei nisso tudo foi projetar as telas, escolher os fluxos, entender o que era importante para o usuário, o que não era. Na época, para você ter noção, eu não sabia nem o que era UX design, eu não sabia nem que existia uma área do design específica para design de aplicativos, de experiência, de tela, de fluxo e tal. Eu meio que chamava de design e falei assim, eu não me esqueço até hoje de
acho que mais ou menos umas 2 semanas depois que eu desativei a Frags, eu procurando no Google, tipo assim, design de aplicativos e descobrindo o que era, que existia um termo técnico, assim, para representar o UX design. E foi dali que me deu uma virada de chave, assim. Então, aí eu comecei a me aprofundar para entender, na minha cabeça eu estava pensando assim, no meu próximo projeto eu não posso errar e mapear Uhum. bem a jornada do meu usuário, para eu conseguir vender com qualidade para ele. Então, dali foi que surgiu a necessidade. Na verdade, foi de um projeto que não deu muito Sim, certo, mas que ele me abriu sim. essa porta importantíssima para o que veio na sequência. E assim, eu estudei tanto UX que eu acabei prestando serviço também, e conheci gente, e aí, sabe, fui me enfiando no mundo de startups, inovação, etc., a partir do UX design mesmo. Que legal. É bacana você trazer isso, que o UX design foi a tua fundamentação ali para a construção de produtos, né? E depois daí você entendeu o marketing, a gente vai falar um pouquinho mais também das outras escolas ali que você foi, mas é legal saber que o UX design te fundamentou. Então, saber como construir um produto com uma jornada adequada para o usuário, com a experiência e tudo mais, te ajudou para ser o pontapé e a tua jornada aí como fundador. Bacana, eu falo isso porque, né, eu puxo um pouco a sardinha, né, já que eu venho também de UX. Mas Somos dois, bacana. somos dois. Mas bacana, então, então, esse é o teu interesse para a tecnologia veio com o no-code, quando, né? Pode construir aplicativos, você já queria ter ali uma renda extra, né? Focar ali no teu financeiro também. E aí, do no-code, você percebeu que o teu interesse maior estava, né, na questão ali de UX e evolução, e aí foi o teu ponto de entrada ali, teu pontapé na área de tecnologia. Que massa, legal. E Exato. aí, agora eu queria entender, assim, você comentou que fez 5 projetos, já contou um pouquinho desse marketplace, e aí eu queria entender o que veio depois, assim, né? Você foi começar, então, a dar essas consultorias de UX, e aí como que foi surgindo essas outras ideias de produto? Você foi fazendo mais cursos? Vai contando aí para nós a tua jornada. Perfeito. Como eu falei, foram 5 projetos. O primeiro ele foi importante para isso, para acho que para me colocar no mundo de aplicativos, né? E aí a partir desse estudo de UX, eu lembro que eu comecei a estudar mais ou menos no meio do ano. E aí, para colocar em prática o meu conhecimento, eu pensei assim, eu preciso de um projeto real, né? Eu começava a fazer meio que projetos fictícios assim na minha cabeça, fazer um aplicativo de restaurante, sei lá. Eu abri o Figma lá, na época era o Framer, eu acho, inclusive, que o Framer hoje é um construtor de página, um monte de coisa, mas na época ele era tipo o Figma, era só um prototipador de aplicações. E aí eu abria, ficava fazendo as coisas lá, e aí eu me cadastrei naquele Fiverr, eu não sei se você conhece, que é um marketplace internacional para você pegar projetos. O nome dele, inclusive, é Fiverr, é de tipo $5, assim. Então, você vê os serviços lá, eles têm uma visão de serem muito baratos. Mas na época, para mim, o meu foco não era nem Ah, ganhar é dinheiro. isso? Por isso que eu nunca fechei, então, o contrato. O Fiverr é tipo uma gíria que se usa para, tipo assim, 5 pila. Seria o equivalente ao que a gente fala de 5 pila, assim, uma gíria meio informal, é o que para eles é Fiverr. É óbvio que, assim, agora eu acho que deu uma mudada um pouco na proposta de valor deles, mas ele nasceu como sendo, tipo, um lugar para você fazer pico mesmo, assim. Projeto super curto, super barato e tal. E na época eu pensei assim, eu vou tentar pegar algum projeto aqui porque pelo menos eu vou aprender e se brincar eu ainda recebo uma graninha por isso, né? Meu foco não era muita grana, mas óbvio, se viesse algum real daquilo lá, o dólar no caso, né, seria maravilhoso. Então eu comecei a conseguir, depois de umas 2 semanas lá só esperando, apareceu algum abençoado lá que resolveu contratar, e eu fiz Ô, meu primeiro Thiago, projeto. Oi. mas tu vendeu ali o teu serviço de design? Eu era muito ousado na época, porque eu não tinha nenhum Tu tinha portfólio, nem portfólio? nada, Não tinha! pra tu ter noção. Gente, é Eu ousado montei, mesmo. agora eu me lembrei agora. Eu tinha um vídeo que eu montei no PowerPoint para você ver como era o negócio caseirão mesmo. Eu montei alguns protótipos de tela no PowerPoint, não foi nem no Figma mesmo, era tipo assim, botões tudo muito tosco, assim, olhando para trás, Jesus. né? E por isso que o serviço era muito barato também. Ah, E tá, aí, entendi. e aí eu criei esse vídeo, o cara falando, tipo assim, mostrava 2, 3 telas que eu tinha feito, e aí falava, você quer um aplicativo desenhado? Clica aqui e aí me contrata. E aí, mas o primeiro serviço que eu vendi, eu acho que foi tipo assim, $100. E era um projeto de 2 semanas. Então deu tipo Ó, R$ 500
Foi um projeto de 2 semanas. Não era muita grana, mas na época, nossa, eu achei maravilhoso. Eu falei assim, eu vou estudar e você paga para isso, né? Vou aprender a mexer nas ferramentas e tal. E aí eu fiz o primeiro, inclusive, foi um projeto que nem ficou tão feio assim. Olhando para trás agora, acho que eu caprichei bastante nele, deu muito trabalho. Mas era um projeto de um aplicativo, era um marketplace para caminhões. Então, aí tinha uma pessoa querendo fazer uma entrega e tinha um caminhão ocioso e ele fazia um link entre os dois. Então, fiz um monte de tela, fiz aqueles fluxos enormes. O cara gostou lá, beleza, e aquilo foi me dando gosto. Então, com a primeira avaliação positiva, eu começou a vir mais gente. Porque o mercado também não tinha muito UX design há 5 anos atrás no Fiverr, então bastava ter uma avaliação que você já se destacava minimamente e começou a chegar um pessoal. Então eu fiquei assim por alguns meses, uns 6 ou 7 meses, prestando serviço. E aí eu descobri que tinha o Workana aqui no Brasil também, que era uma plataforma um pouco mais profissional assim, do que o Fiverr. Os serviços eram mais caros, os profissionais eram até um pouco mais selecionados. Aí eu me cadastrei lá no Workana e comecei a prestar serviço também. E aí, quando eu cheguei aqui no Workana, é que foi uma virada de chave muito importante. Tanto financeira, porque os projetos aqui, apesar de serem real, eram mais caros, porque o povo topava pagar mais, eu já tinha mais experiência, etc. Mas como eu também comecei a conversar com o pessoal, porque no Fiverr era tudo muito informal, era só um chat, eu trocava, sabe, meia dúzia de conversas ali com ele, meia dúzia de mensagem, validava a entrega e pronto. No Workana eu comecei a fazer reunião com o cliente, aí eu comecei a conhecer o pessoal, o rosto, mesmo a voz, comecei a ter que defender os meus designs, aí a coisa foi ficando um pouco mais profissional. E aí, com isso, obviamente, veio a parte boa, que era mais dinheiro, etc., projetos mais interessantes, mas veio a parte ruim, que era a parte mais burocrática, né? Eu passei a ter que assinar contrato, passei a ter que fazer proposta comercial, emitir nota fiscal, eu tive que abrir o CNPJ também. Então, a minha empresa, né, começou a se profissionalizar, e aí disso, assim, depois de 1 ano e meio quase prestando serviço, surgiu a necessidade de ter uma ferramenta para me ajudar com tudo isso, porque antes era tudo planilha, tudo solto no meio do mundo. O meu contrato era um doc que eu editava informação, então se eu esquecesse alguma coisa lá, ia sair, sabe, o CNPJ de um cliente com o nome do outro, e aí ficava tudo muito vulnerável ali, muito, muito fácil de errar nesse processo todo mais manual. Aí, na época, eu estava ganhando uma boa grana, teve mês até, eu trabalhava na Petrobras, inclusive, durante esse período todo, então fazia isso à noite também, então não tinha muito tempo para estar fazendo reunião com o cliente, não podia fazer reunião no horário comercial, por causa da minha restrição, então era tudo marcado de 7, 8 horas da noite, para atender cliente, era, sabe, 1 da manhã, 11 da noite, era tudo muito complicado, e aquilo estava afetando meu sono também, então começaram a vir as desvantagens de ter uma jornada dupla ali, no caso, né? Não era tudo só mil maravilhas. Mas aí, beleza, abri meu CNPJ, me formalizei ali melhor, tive até que assinar um termo na Petrobras na época lá, para falar que não tinha conflito de interesse, era uma coisa bem organizada, assim, tudo muito, muito claro. No entanto, eu estava chegando num ponto que eu estava recebendo clientes grandes que tinham muita burocracia para resolver e tal, e aquilo estava me consumindo tempo. E aí teve um dia fatídico que eu me lembro que eu tinha, tipo assim, 2 horas para trabalhar, tinha trabalhado até mais tarde na Petrobras, e eu falei, cara, eu vou pegar o projeto aqui. E aí eu tive que passar as 2 horas e não vai e vem de contrato com o cliente. E eu pensei, putz, eu só tinha 2 horas para trabalhar no dia e as 2 horas foram gastas com burocracia. E aquilo que era o maior prazer da minha vida, que era trabalhar com design, se tornou um pesadelo. Eu estava tendo que, basicamente, lidar com burocracia o tempo inteiro. Aí daí, juntando essa necessidade de organizar a minha vida como freelancer, e também um pouco o fato que eu estava muito cansado em vender a minha hora, no caso assim, eu era bem remunerado, só que eu não tinha muita hora para vender, eu estava trabalhando na Petrobras também. Então eu queria uma coisa mais escalável, tanto que teve um mês que eu parei de fazer trabalho para dar uma descansada, assim, no meu tempo livre, dar uma descansada, né? E aí eu não ganhei nada naquele mês, que eu vendi serviço, né? E aquilo me deixou meio, putz, sabe, tipo, parei de trabalhar, parei de ganhar. Eu não queria isso, né? Eu queria que fosse uma fonte de renda mais estável. E aí juntou essas 3 coisas, assim, eu estava muito sobrecarregado no meu trabalho como freelancer, vamos dizer assim, estava achando chato ter que lidar com burocracia e nessa mesma época eu estava conhecendo muitos fundadores também de SaaS, estava acompanhando os projetos desde o início, já tinha cliente meu que tinha receita depois de um tempo, que desenvolveu o aplicativo que eu projetei, já estava vendendo, e eu conheci o modelo de negócio de SaaS, né? O que era software por assinatura, o que era você ter um modelo de negócio escalável e todas aquelas vantagens de uma startup tradicional ali. Né? E aí eu pensei, cara, eu vou parar de tentar prestar serviço e vou tentar montar um aplicativo para mim. Então eu sabia que aquilo ia me dar uma baixa de receita gigantesca, porque tinha mês que eu vendia 10, 15 mil em projeto, e daqui que eu faturasse 10, 15 mil por mês no SaaS ia demorar uma eternidade, né? Mas eu pensei,
plantar para poder colher lá na frente. Se eu quiser ter um mês de férias na minha vida, eu vou ter que parar de prestar serviço e vou ter que ter um negócio mais escalável um pouco. E aí surgiu a FreeLup, que foi a primeira ferramenta, o meu primeiro SaaS. Assim, depois eu não conto muito com a Frags, porque ela foi muito antes, em outro contexto, assim, sem muito fim lucrativo exatamente, etc. Mas a Frags não, a Frags eu já tinha CNPJ, desculpa, a FreeLup, né, que foi essa segunda ferramenta, que era voltada para organizar a vida do freelancer. Eu já tinha CNPJ, já estava uma estrutura muito melhor, assim, para me organizar. Já tinha estudado no Code também em paralelo durante todo esse tempo. E aí eu decidi, assim, não só montar a FreeLup, e aí que foi a grande sacada, assim, que eu acho que me deu muito resultado, foi eu decidir abrir a construção da FreeLup em público. Que aí essa que foi a grande virada de chave para mim, assim. Ou melhor, quando eu falo virada de chave, parece que foi da noite pro dia que veio o resultado, né? Mas eu acho que ela foi uma viradinha de chave, só porque a chave foi virando aos poucos. Mas assim, foi Sim, talvez tenha sido a ideia que eu tenha tido que me deu mais retorno assim, financeiro até sim, hoje, foi decidir abrir meus negócios em público. Porque sim. aquilo foi gerando um público interessado na FreeLup, antes mesmo dela ser lançada, já tinha gente que tinha acompanhado, e sabe, tinha muito freelancer que me acompanhava, então essa galera já falava assim, caramba, não, quando você lançar eu vou querer assinar também, porque eu tenho Sim. exatamente esse problema que você está falando aí. Então a gente foi desenvolvendo em público, eu falo a gente, porque os seguidores são quase parte. E aí, quando eu tinha, assim, uns 500 seguidores, nem era muita gente, sabe? 500 seguidores é muito pouquinho, mas mesmo assim ainda tinha um público fiel ali, aí eu lancei a FreeLup. Isso foi no final de 2022, então são quase 3 anos aí. Ô, Aí de lá Thiago, pra cá, pode falar. eu sei que a jornada ali é interessante, mas eu vou te cortar um pouquinho, tá? Para eu entender. E tu beber água também. Deixa eu te questionar. Então, ali tu percebeu uma dor da tua vivência, né, como freelancer, e também você percebeu ali que se tu parasse de vender tua hora, tu parava de ter uma receita, e aí você percebeu que, poxa, eu quero construir algo escalável, né? E aí então começou essa ideia do FreeLup ali, e aí você falou que teve a ideia de abrir a tua construção em público. Então, essa etapa aí, quando você falou, quero abrir a construção em público, você já estava consumindo o que de conteúdo? Porque, enfim, esse conceito ali já existe há algum tempo lá fora, etc e tal, mas eu queria entender, tipo, o que você estava seguindo, ou o que você fez, que curso, etc., que te ajudou a ter esse pensamento para fazer isso aqui no Brasil, enfim, né? Querer abrir a caixa preta, no caso, né? Perfeito, perfeito. Assim, eu tive uma vantagem, vamos dizer assim, que eu sempre gostei muito de consumir esse conteúdo. Então, para mim, era muito natural, assim, eu já entendia mais ou menos como é que era a dinâmica de um building public, era uma construção em público. Eu consumia conteúdo, eu não vou dizer nem majoritariamente, eu acho que era 100% internacional, na verdade, dos Estados Unidos, basicamente. Acho que era o lugar onde a gente conseguia encontrar youtubers, principalmente no YouTube. Tinha alguns youtubers que construíam em público. Eu já nem lembro mais na época que eu acompanhava mais assim, mas tinha o Simon Heuberg, eu não sei nem se a pronúncia é assim, mas ele construía em público também, e a galera do MicroSize Conf, ou MicroConf, se eu não me engano, que é um outro canal que ele também fala muito sobre bastidor de SaaS, dá muita dica e tal. Na época eu até acompanhava o Davidson, que é o Davidson Elias daqui do Brasil, que é do Vivendo de SaaS, só que ele não constrói em público, né? Mas ele fala muito sobre bastidores, sobre como é que funciona na empresa dele, as coisas, etc. Então aquilo foi me dando muito gosto pelo tema, mas assim, no Brasil, na época, para você ter noção, eu gostava tanto desse tipo de conteúdo que tinha um canal que eu acompanhava, que era uma espécie de building public, eu esqueci até o nome do cara agora, mas que ele fazia uma espécie de building public de um restaurante, de uma hamburgueria. Então ele mostrava quanto é que ele gastava, quanto é que ele ganhava. Aí ele Que abria, sabe, legal. uma filial nova da hamburgueria. Aí ele falava lá como é que era o plano, quanto tempo levava e tal. Assim, eu nunca tive interesse em vender hambúrguer na minha vida, mas o processo de construir um negócio do zero poderia ser até uma hamburgueria que não tinha nada a ver com o que eu queria assistir de fato. Mas só de ver ali o empresário abrindo o jogo sobre as decisões, porque no fim das contas a empresa é empresa também, sempre vai ter decisão estratégica que, quando é que eu contrato, quando é que eu não contrato, quando é que eu cresço, quando é que eu seguro, como é que eu me posiciono no mercado, isso desde a hamburgueria até o SaaS, todo mundo vai ter esse mesmo problema para resolver.
E aquele tipo de conteúdo eu gostava demais de consumir. E na época, eu até pulei um pouquinho uma etapa aqui, que era quando eu estava prestando esse serviço de design, eu tinha um Instagram profissional sobre isso, em que eu ensinava os outros designers a ganhar dinheiro também com design. Então, eu Ah, vendia um curso. tu já tinha um perfil de criação de conteúdo, já era meio que uma vertente tua ali que você também já fazia. Tá, Exato. legal. Eu ainda fiquei um ano nesse perfil, chamava Renda com Design. Então eu misturava, era um assunto meio técnico de UX, meio técnico de design, e meio vendas, comercial, prospecção de clientes. Tal. Eu ensinava a galera a ganhar dinheiro com design. Eu basicamente ensinava eles a fazer o que eu fazia no meu tempo livre. Esse perfil não durou muito tempo, durou acho que uns 10 meses, 11 meses, mas nesse período eu primeiro perdi a vergonha de falar com a câmera, porque eu acho que eu passei uns 2 meses só postando em texto, porque eu morria de vergonha de ouvir a minha voz, de ver o meu rosto, de aparecer na internet. Mas a vontade era tanta de estar no meio do pessoal, compartilhando conhecimento e vendendo também as coisas. Era outra forma de ganhar dinheiro, também vender mentoria, curso, esse tipo de coisa. Então eu meio que me coloquei naquele mundo. Não é à toa que quando eu fui criar o meu Building Public, eu já entendia o básico sobre conteúdo. Então eu já conseguia falar com a desenvoltura, eu já sabia editar vídeo básico, pelo menos assim, montar alguns posts, etc. Então meu perfil do Construindo Startup, que é o que eu tenho hoje, ele meio que começou do zero, porque o meu público, eu tinha 10 mil seguidores quando eu encerrei o Renda com Design, e eu acho que eu só consegui reaproveitar uns 150. Então ele basicamente começou do zero o outro perfil. Mas aí eu já, assim, já era um outro Thiago, né? Já era uma pessoa que já entendia mais sobre como lidar com a audiência, como falar em público, enfim, como organizar um calendário editorial, como planejar conteúdo e tudo mais. Então foi mais fácil para mim também essa segunda abertura de perfil, justamente porque eu tinha tido essa experiência passada já. Sim. Então, quando tu começou ali o Freelup, tu já foi no mesmo momento que você fez já o Building Public, você já sabia que você queria fazer isso? Uhum. Então, o meu primeiro reel lá que eu postei, meu primeiro post no Building Public, era falando que eu ia construir uma startup, que eu não sabia nem o nome, não sabia nada, mas que seria uma solução para atender freelancers. Essa era a grande premissa. Então, no primeiro post, eu meio que já apresentei o Building Public e apresentei onde é que a gente estava caminhando, né? Para onde é que a gente estava indo. Então, de Legal. lá, eu comecei a construir, fazer pesquisa do mercado, analisar concorrente. Aí, para você ter noção, Freelup, o nome, foi votado pelos meus seguidores. Eu tive Olha umas só. 12 ou 13 ideias de nome que os próprios seguidores me mandaram. E aí eu fui botando, ó, gente, esse aqui, vocês gostam ou não gostam? O pessoal foi me dando várias ideias lá. E o que ficou foi Freelup. Então, até o nome da empresa foi escolhido pelos seguidores. Eu acho muito bacana isso, porque tu colocou em prática um conceito que a gente fala muito lá no UX Design, que é a colaboração, a co-construção com os Sim. usuários. E, enfim, a gente pode até falar um pouco mais disso, mas esse fato que você traz, né? Poxa, eu joguei aqui até o nome e fui co-criando ali, isso é uma metodologia, né? Que É aí com o verdade. Building Public você consegue torná-la mais possível ainda, porque você de fato abre ali, né, para todo mundo, e ainda nem sendo teus usuários, porque enfim, você ainda nem tem o produto, né? Exatamente. Mas que bacana. E daí então você começou essa publicação e aí foi onde você gerou ali um FOMO, né? Uma audiência ali Aham, para esse teu produto, né? Então me conta perfeito. dessa parte aí, que agora a gente já entendeu, né? Você teve a ideia ali baseado na tua dor, e aí você Uhum. começou então a construir, divulgando o que você estava fazendo para gerar essa audiência, e aí me conta justamente nessa parte ali do lançamento, do go-to-market, né? Então, Ah, quando você perfeito. desenhou, fez ali o produto, enfim, me conta nessa jornada aí, quando você pensou aí agora em lançar, o que que você fez? Uhum. Perfeito. Ó, eu fiquei, eu acho que em torno de 30 dias fazendo pesquisa, assim, os primeiros 30 dias de perfil, de desafio ali, né, eram sempre voltados para entender a necessidade do usuário. Então, eu tinha tocado no no-code aí, não tinha tocado em ferramenta nenhuma, eu estava entrevistando o pessoal, conversando com a minha própria audiência também, etc. E aí eu fiquei 45 dias desenvolvendo. Nesse período, a gente começou uma captação de leads para interessados. Então, além da minha própria audiência, eu tentei entre aspas, assim, validar com um público mais frio que não me conhecia, porque eu sabia que se eu quisesse crescer a empresa, eu tinha que ter condições de vender para qualquer um, e não só para quem me conhecia naquele momento. Então eu sabia que na hora que eu lançasse, eu ia ganhar ali
uma dúzia de assinaturas mais fáceis, de graça ali, entre aspas, né? Aquele pessoal que já estava aguardando, mas eu sabia que não dava para passar muito longe daquilo sem realmente estruturar alguma coisa mais marketeável ali. E aí eu comecei a montar uma lista de espera para o produto, na verdade. Na época, talvez eu até tivesse técnicas melhores que eu pudesse ter usado, mas a lista de espera até que funcionou bem. Então, na época, eu acho que eu ainda captei algumas centenas de leads, assim, eu acho que 300, 400 leads interessados, assim, na Freelup, além da minha própria audiência. E Foi, aí, pode foi falar. tudo. Ali, quando você pegou, quando você planejou essa lista de espera, tu usou o tráfego pago daí? Exato. No caso, era uma página só, eu mandava para minha própria audiência, mas uma parte desses leads vieram de tráfego pago para público frio mesmo. Eu falando da pessoa, você é freelancer, você tem interesse em organizar a tua vida, clica aqui no Saiba Mais. Aí a pessoa clicava, conhecia a ferramenta e tal. E quando ela ia fazer o cadastro, não dizia que estava fechado ainda, no caso, né? Mas quando ela ia fazer o cadastro, aí eu bloqueava a tela e falava assim, infelizmente as vagas já terminaram, não sei o quê. Fazia aquele teatrinho todo e falava, deixa teu e-mail aqui, se você tiver interesse. Então, desse jeito, foram Então embora tu fez vários leads. a técnica do fake door ali. Fake door, exatamente, ela mesma. Legal, legal. Então, eu até deixei assim de Muitos, propósito. Pode falar. muitos fundadores têm receio dessa técnica, né? De Uhum. queimar cartucho, de perder lead, porque daí não Ah, sim. volta. Esses riscos, assim, você enfrentou algum deles? Pode contar um pouquinho? Claro, assim, para mim, esse negócio de queimar cartucho não existe, a não ser que o mercado seja Não. desse tamanho. Porque tipo assim, no máximo você pode ser que você pode encarar que você está perdendo dinheiro, que você captou um lead que você não vai usar. Isso é um fato. No entanto, eu não vejo como perder dinheiro. Para mim, isso é um aprendizado. Uma boa parte da validação do produto vem de entender o seu mercado. Uma boa parte não. 99% da validação do produto é entender o mercado que você está, as necessidades do seu cliente, etc. Então, essa grana que você vai gastar, por mais que aquele lead não converta, ela vai te permitir aprender para você conseguir capturar melhor e com mais qualidade os leads que vão estar lá na frente. Então, eu não vejo como um desperdício de dinheiro ou um desperdício de lead. Pode ser que você realmente tenha uma taxa de conversão muito mais baixa naquele público ali, mas essa taxa de conversão baixa é necessária para que você tenha uma taxa de conversão maior lá na frente. Se você não conversar com ninguém para não queimar cartucho e só começar a falar com as pessoas na hora que lançar, você já perdeu a corrida na largada, porque você não validou nada ainda com o público, que é a parte mais importante. Exatamente. E, Thiago, isso que você traz é muito bacana trazer essa tua cultura aí, porque é uma cultura que a gente vê assim que fundadores mais old school não têm, É que é verdade. o medo, que é o receio de colocar em público um produto ainda não fechado, um produto ainda não completo. Eu acho engraçado, quando o MVP vai estar completo, É, né? Me estressa um pouco, pessoa de produto, gestão de produtos, né? Falar isso. essas duas Então, palavras não cabem na mesma frase. Né? e aí a gente percebe do lado de cá, do old school, que tipo, Ah, ai, demora muito para colocar no público, demora muito para lançar, demora muito para validar, ou faz todo um cenário ali de um evento para lançar um ah, produto digital, assim, com receio da concorrência e tudo mais. Eu sei que são ah, escalas diferentes, tá, Thiago? Né? sim. Você está ali construindo do zero um produto que ainda não tem um cliente, uma massa, e aqui eu estou falando de Aham, novas funcionalidades para um produto que já tem uma massa, uma carteira de clientes que realmente tem um risco ali. aham. Mas eu queria entender teu ponto de vista realmente nisso, assim, mesmo tendo uma carteira de clientes, o quanto colocar na mão do cliente mais rápido, ainda que seja uma fake door para validar Sim, a sim. proposta de valor, é importante. Não, perfeito. Assim, eu acho que tem, como você falou, a escala ela pesa muito nessa escolha, mas eu vou te dar um exemplo prático agora. Eu estou até com a camisa aqui da Automáticos, é o meu software principal, é o que paga as minhas contas hoje. Ela é uma ferramenta de automação para marketing voltada para blog. Só que a gente está pensando em entrar no mercado de newsletter, de automatizar a newsletter também, junto com o blog. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está mapeando o interesse do pessoal. Eu coloquei uma página com a tagzinha de novo, como se fosse uma nova funcionalidade lá dentro da Automáticos. Os usuários que entrarem vão ver essa página, vão receber um aviso. A newsletter da Automáticos vem aí. Quando a pessoa clica lá, eu vou falar assim, no momento,
a gente ainda está em beta fechada aqui, também testa e tal. Se você tiver interesse, eu falo o preço, inclusive, para já mapear, já para liberar quem está achando que vai ser de graça, etc. Não. Se você quiser pagar mais um pouco aqui, tantos reais, por tantos contatos aqui, para você usar, clica aqui nesse botão que a gente vai mapear o teu usuário aqui, e na hora que for lançar, a gente te chama para você testar. Então, o que eu estou fazendo eu estou expondo a direção do meu software em público, assim, todo mundo que entrar, até no meu próprio Instagram, eu também falo, ó, nós estamos indo para esse caminho, então qualquer concorrente meu vai poder ver aquilo, copiar no caso, só que eu acho que talvez seja muito otimismo da minha parte, assim, mas os concorrentes eles vão conseguir me copiar a qualquer momento que eles quiserem, assim, isso é um fato. O que eu estou fazendo quando eu não divulgo nada para ninguém, eu estou basicamente evitando que os meus concorrentes vejam a minha funcionalidade por um mês, vamos dizer assim, mas eu estou evitando de coletar feedback dos meus usuários por um mês também. Então, eu acho que, assim, é óbvio, se eu pudesse esconder o meu produto dos meus concorrentes, eu esconderia, mas eu acho que é um custo-benefício, entendeu? Eu prefiro coletar feedback do que esconder. Porque, sabe, se eu for competir, assim, eu estou falando de escalas diferentes, que, por exemplo, às vezes tem, sei lá, o Trello, o ClickUp e o Monday, que são softwares de gestão gigantescos, com mercados absurdos. Talvez para ele se justifique, sabe, segurar um pouco mais ou menos, porque tem 500 desenvolvedores assim, ó, sedentos para copiar qualquer coisa do concorrente que está dando certo. Mas no caso da gente, que não está faturando 10 milhões de dólares por mês, não faz o menor sentido você esconder, sabe? Porque no fim das contas, o seu produto tem que ser público, porque você vai ter que ter clientes, então você vai ter que dar acesso ao seu produto para outras pessoas, nem que seja por um vídeo de demonstração, enfim. Você precisa vender seu software, você precisa falar exatamente o que você faz ali dentro. Então, os seus concorrentes vão copiar, ou esse mês, enquanto está fechado, ou mês que vem, quando você lançar. Mas aí você aceita que os seus clientes deem feedback, que na minha opinião é muito mais valioso que qualquer coisa. O feedback do cliente vale ouro. Sim, salvo as proporções, né, Thiago? Tem cenários e cenários, mas acho que isso que você traz ali quando eu vou atrasar um mês o feedback do meu cliente, pronto, o meu concorrente já pode estar testando e também já ter lançado, né? Então, realmente é um ponto de vista super importante que eu vejo que faz sentido para gestores de produto, para donos de produto, para fundadores, porque realmente a gente acelera a construção, que é o erra rápido, né? Então, muito bacana isso. E aí... Eu vou até fazer uma adenda aqui rapidinho. A gente trabalha muito com dado também, né? O pessoal de UX, PM, normalmente é muito fissurado em dado para tomar decisão, e isso é maravilhoso. Para ver essa cultura, a cultura de cliente, a cultura de dados, elas se casam assim, de uma maneira fenomenal. E aí, o que a gente está fazendo, por exemplo? Por que é tão importante para mim colocar essa página lá? Por que eu só não falo assim, ó, gente, nós vamos lançar a newsletter, tá? Fala aí o que vocês acham. E aí o pessoal comentar. Só isso já seria legal, porque a gente já coletaria alguns feedbacks. Mas o que a gente tem? A gente tem dado antes de lançar. Ou seja, eu consigo saber qual o percentual da minha audiência, ou melhor, dos meus clientes, da minha carteira de clientes. A gente tem 400 clientes hoje. Então, quantos desses 400 clientes abriram aquela página? Ou seja, demonstraram o interesse mínimo de saber mais. Isso já é um dado interessante. Se eu vejo que dos 400 só 40 clicaram, para mim isso é um fiasco já. Assim, já sei que não vai dar muito bom de vender aquela funcionalidade. Mas se dos 400, 250 quiseram saber mais, eu sei que eu consigo fazer um upsell ali, consigo aumentar o ticket do meu produto, vendendo uma funcionalidade que tem muita gente interessada. E vamos supor, se daqueles 250 que demonstraram interesse, só 20 marcaram que tinham interesse, provavelmente o preço espantou eles. Então, eu já posso rever meu price antes mesmo de lançar. Então, tem muito feedback que os dados, o simples dado de eu saber se o cara entrou ou não entrou na página, marcou ou não marcou com uma assinatura, eu já consigo ter alguns insights que isso já me, sabe, antes de lançar o produto, eu já estou iterando nele, antes mesmo de ter um usuário com a mão nele. Então, isso é que dá muito valor, assim, para a gente lançar as coisas e expor o quanto antes possível, sabe? Eu acho bacana você estar falando que, no caso, seria ali teste de experimentação, né? Você está rodando uma hipótese, enfim, é uma técnica ali de construção de produto. Mas eu entendo muito o que você está trazendo, que a tua cultura não é nem o teu modelo de produto, eu acho, porque esse é um B2B, né? Ele é B2B, né? Exato. No B2B, tudo, tá? Talvez não seja tão complexo, eu não conheço, tá, Thiago? Você vai me interrompendo se eu estiver falando besteira. Nem se preocupe. Mas é uma cultura que eu vejo que não faz, que não precisa ter um cenário específico para eu aplicar a cultura de teste, experimentação ou etc, né? Então, por exemplo, tem produtos já de legado que existe há tanto tempo e não fazem isso por simplesmente receio. Então, eu vejo que
independe o tipo de produto, é importante fazer teste de experimentação, principalmente porque você está investindo tempo, dinheiro, e hoje em dia, né, com a nova era da tecnologia, não dá mais para gastar recurso, né? Exatamente. Muito Imagina massa. que sei lá, eu abro lá e dão 15 pessoas interessadas em comprar dos 400. Eu vou pedir desculpa àquelas 15 pessoas e falar assim, gente, a funcionalidade foi cancelada. Eu não vou gastar, sabe, Flopou. meses do meu desenvolvedor. E isso já aconteceu no passado com outras coisas também. Isso que é massa, entendeu? Nem sempre dá certo. Mas é justamente porque às vezes dá errado que é legal. Porque se sempre der certo, não teria muito sentido E experimentar, né? E uma A coisa que gente. você faz também, que é aí puxando o gancho ali do Building Public, né? Porque você Uhum, postou lá nos stories, por exemplo, né? Você não sei se foi stories ou Reel, mas eu cheguei a ver. uhum, Aí, sim. imagina que você não tem um cliente porque blog não é interessante para ele, mas agora você vai Uhum. ter um cliente porque newsletter então é interessante para ele. Então você Exatamente. também pode prospectar novos clientes para a base que você possui, né? Legal. Exatamente. Já apareceram 7 pessoas interessadas nesse exato contexto que você falou. Três no LinkedIn e 4 no Instagram. Porque eu falei sobre isso e as pessoas falaram assim, ó, quando lançar, me avisa que eu quero assinar. Então, imagina, só assim, a gente já vai gerando expectativa e leads ali, só por estar falando da funcionalidade. E assim, a automação do newsletter não é novidade nenhuma para o mercado, não é como se eu fosse o gênio que estou fazendo um negócio único. É só pelo fato de falar sobre aquilo, as pessoas simplesmente vão ter interesse naquele tema. Então, Legal, cara. eu sinto que eu perco muito pouco e eu ganho muito por estar abrindo a realidade da empresa, assim, sabe? Sim. E aí a gente voltando ali um pouquinho lá foi o Freelup, né, que a gente estava falando. Isso, Aí então exato. você então começou a rodar ali o go-to-market que você fez, foi Aham. essa divulgação, pré-divulgação. E aí me conta, porque me parece, né, conversando contigo, que a cada projeto que você foi andando, você foi criando um método teu ali que Uhum. funciona, vai tirando o que não funciona e vai deixando e incrementando o que funciona, e você tem um método aí de construção de produto. Isso Aham. me parece, mas eu quero ir no detalhe ali do Freelup, então, quando você Ah, fez ali perfeito. a divulgação, o go-to-market, a validação e tal, e aí depois a gente pula alguns e daí vamos lá para o Aham. Automartics para a gente falar mais do mais recente. Certo. Perfeito. Então, olha só, eu lancei a Freelup, tive um bom resultado. Assim, para o meu primeiro projeto, tive um bom resultado no começo. Então, lancei o primeiro mês, a gente acabou com tipo 600, 700 MRR, então assim, já tinha uns 12 ou 13 clientes pagantes na época. Na época eu botei um teste grátis muito longo, então demorou até o pessoal sair do teste grátis e virar assinante. Esse foi um dos erros que eu cometi Muito também. longo quanto? Que já Eu vou acho que ajustar o foi meu aqui. tipo 14 dias ou 21 dias, assim, Tá. foi muitos dias, porque a pessoa não precisava disso tudo para decidir que ia usar ou não, sabe? Eu senti que Tá. em 3 ou 4 dias a decisão já tinha sido tomada. De 4 dias para 14, para 20, tanto faz, a decisão já não ia mudar mais muito ali, sabe? Então a pessoa já tinha entendido como é que funcionava e já tinha visto se era para ela ou não. Só fui descobrir isso depois com muito teste. Eu já fiz muito teste na vida também, mas assim, então eu lancei a Freelancer, aí ela foi crescendo aos pouquinhos. A minha audiência foi crescendo junto, porque eu ia fazendo tráfego para a Freelancer, para o meu perfil, ia divulgando nas comunidades e grupos que eu participava e tal. E aí, em 3 meses, ela bateu 3 mil de MRR. Então, para mim, aquilo já era ali, ó, nossa, estourei, tô rico, tô milionário. 3 mil por mês aqui já é, sabe? Então, eu achava Já posso maravilhoso. vender. Já posso vender por R$ 1 milhão. E aí, só que aí eu comecei a ter um problema, que era, a Freelancer ela é uma ferramenta feita para autônomos. E o comportamento financeiro do autônomo é muito semelhante ao B2C, que é consumidor Uhum. final. Né? Apesar de eu estar vendendo para CNPJs ou para operações que talvez deveriam ter CNPJ e não tem, né? Que são prestadores de serviço, muito pequenas, eles têm uma sensibilidade a preço muito grande. E isso causa um churn, né? Para quem não sabe, churn é taxa de cancelamento. Isso causa uma taxa de cancelamento muito alta. Então, dali, eu comecei a entender que o buraco era mais embaixo, que não era só ter um produto legal que eu ia ficar milionário da noite para o dia. Que eu tinha que tomar cuidado com uma série de métricas vamos dizer assim, interações com o meu usuário nesse meio do caminho, que se eu não tomasse cuidado, a empresa ia quebrar, ia voltar para o zero de MRR. E eu comecei a ter muita dificuldade em crescer, investia em marketing, pegava tipo assim, eu ganhei 3 mil esse mês, no mês seguinte eu pegava esses 3 mil, investia todo em marketing, eu gastava essa grana todinha e basicamente saía o pessoal que eu tinha conseguido repor. Então, eu faturava 3 mil e tinha zero de lucro. Eu não conseguia tirar nada para mim.
que toda a grana eu gastava em marketing só para poder recuperar o que a gente estava perdendo de cliente ali do churn. Então, isso me deixou super frustrado, porque eu falei assim, putz, eu estou faturando 3 mil, estou tirando R$ 1 para mim, ainda estou tendo que capturar um monte de clientes só para não diminuir de tamanho, no caso. Né? E aí eu fiquei ali batendo cabeça por uns 6 ou 7 meses, assim, Ô, Thiago, Oi, para falar. deixa eu te cortar ali de novo. Ah. Tu captava o cliente, convertia o cliente, era um funil ali PLG ou um funil Inside Sales com comercial? Explica um pouquinho como que era esse teu funil ali. Ah, tá, perfeito. Então, o ticket era muito baixo. Na época, eu acho que era R$ 69 por mês. Então, não cabia, eu não tinha muita margem para gastar muita grana para captar essa galera. Então, era só tráfego pago direto para a página e fazia o funil de isca, né? Que a gente chama que é oferecer um teste grátis. E aí, fazia a pessoa testar o produto e no final a gente oferece o plano pago para ela testar. Eu não tinha um plano gratuito. Então, só existia um plano pago, no entanto, a pessoa tinha 14 dias para usar e ver se ela gostava, se não, ela ou parava de usar ou virava assinante. Né? Não tinha como a pessoa ficar usando um plano gratuito. Então esse era o funil, ele era bem simplão mesmo, assim, não tinha comercial, na época eu também era muito leigo para fazer isso daí, assim. Ainda sou também, na verdade, mas um pouco menos do que era antes. Mas, no fim das contas, o funil era bem simples, era teste grátis, só que a gente tinha uma conversão muito baixa. E depois eu descobri que não era um problema da Freelup, isso era um problema generalizado de softwares B2B que oferecem teste grátis. B2C, melhor dizendo, né? Ou seja, softwares que vendem para consumidor final que oferecem teste grátis. A conversão de plano freemium é muito baixa. Normalmente é entre 3% a 5% do universo total de usuários. Ou seja, você precisa capturar ali 20 a 30 usuários no plano gratuito para poder ganhar um assinante. E isso mesmo eu conseguia capturar um teste grátis a R$ 8, que era muito barato na época para fazer tráfego também. Mas mesmo assim era difícil ter rentabilidade no tráfego, porque, sabe, demorava muito para retornar, porque eu gastava às vezes R$ 200 para capturar um cliente que me paga R$ 70 no mês. Então, ele tinha um vazio no caixa muito grande, que eu precisava ficar queimando dinheiro para poder recuperar depois. E mesmo assim, não conseguia recuperar com qualidade. Então, imagina, eu tinha uma máquina, eu tinha um balde completamente furado, assim, na época. Eu não conseguia fazer crescer a ferramenta. E aí, depois de um certo tempo, eu fui dar uma analisada, e aí, de novo, métrica, dado, sempre tem que guiar as decisões do negócio. Eu fui dar uma olhada no que o pessoal usava de funcionalidade, para saber se eu conseguia, né, tirar alguma coisa dali. E eu vi que a parte de contrato e assinatura eletrônica que a gente tinha lá dentro era de longe o mais usado. Tinha gente, inclusive, que assinava para usar só aquilo, nem usava gestão financeira, projeto, agenda, nada disso. Usava só para gerar contrato e assinar. Era quase como se fosse um Authentic, um ClickSigns, Upside, essas ferramentas do mercado. E aí, na época, eu pensei, putz, eu devia fazer uma ferramenta, então, um pouco mais barata, mas voltada só para assinatura eletrônica e contrato, já que eu já estou conseguindo capturar gente que está interessada nisso, né? Se o cara não quiser a Freelup, eu ofereço para ele só a Assine, que aí foi meu terceiro projeto na época. Só que a Assine não aconteceu. Eu sabia que o ticket era ainda mais baixo, então ia ser ainda mais desafiador. Foi uma loucura na minha cabeça, mas beleza. O ticket da Assine era R$29,90 por mês. Então a Freelup já era difícil de escalar com 69, a Assine com 29, então eu sabia que seria muito, muito caro para ganhar muito cliente. E aí o que eu pensei? Eu vou investir em SEO, porque o SEO demora para vingar, mas ele consegue gerar clientes de graça para você depois de um tempo. Né? SEO também, para quem não sabe, está assistindo, é basicamente ranquear no Google, né? Ter um blog muito forte, com conteúdos de qualidade, etc. O Google vai te colocar sempre para buscar lá, pô, ferramenta de assinatura eletrônica. Aí vai aparecer lá o Authentic, o Zapsign e eu lá, né? Também como uma solução. Então, assim a gente consegue capturar cliente de graça. E foi engraçado que foi o seguinte, no dia que eu lancei a Assine também foi construída em público, todos eles foram, né? Também está lá no meu Instagram, todos os registros lá, de eu construindo a marca e tal. A Assine levou 28 dias entre a ideia e a publicação do produto. Então as coisas são muito rápidas, foi dentro do próprio mês. Comecei dia 1º de setembro, se eu não me engano, de agosto, acabei no dia 28. Foi tudo E muito Thiago, rápido, assim. e é Vou falar. tudo você que desenvolvia? Ou Exatamente, não já tinha tinha equipe um time nenhuma, não. ali? Não Não, tinha tá, zero legal. time, eu fazia tudo. Suporte, marketing, desenvolvimento de produto, tudo que você imaginar. Sim, Financeiro, sim, RH, o RH era eu mesmo também. Então, o que aconteceu? sim. Na Assine, eu pensei em investir em SEO. Então, no dia seguinte que eu lancei a Assine, eu postei uma história falando assim, gente, vou passar a focar em SEO aqui. E aí, a galera começou a me sugerir usar o que na época era o ChatGPT,
acho que tinha acabado de ser lançado, assim, tava tipo há 3, 4 meses, assim. E a pessoa falou, ó, usa essa IA daqui, usa ninguém nem sabe mais de IA, enfim, usa esse negócio aqui, né? Que você vai achar legal para você poder escrever os textos do teu blog. Eu falei, caramba, que massa, eu conheci o ChatGPT na época mais próximo, assim, por conta disso. E aí eu comecei a testar, escrever os artigos para blog lá no ChatGPT. Só que dava muito trabalho também, no caso, assim, porque você tinha que pensar nos conteúdos. Não era tão simples quanto falar assim, escreva um post e ele aparecia no meu blog. Eu tinha que pensar em quais eram os conteúdos mais relevantes, pesquisar mercado, pesquisar os concorrentes também, revisar o texto, tinha que copiar o texto do ChatGPT e colar lá no WordPress também, etc. E aí, com isso, surgiu a ideia de fazer uma automação para me ajudar nesse processo, né? Fazer uma automaçãozinha bem simples, que era, eu dava um tema, ele me escrevia um artigo, integrava direto no WordPress e ele postava. E aí, na época, e aí eu vi surgindo a Automáticos, né? Na época, minha Acho, audiência já estava. acho engraçado que a tua jornada de construção de produto sempre foi de uma dor ali que você teve, né? De Exatamente. uma vivência tua realmente, e aí depois você vai Aham. para o. Que nem eu te falei, você tem um método, né? Você tem uma dor, aí você valida com o público e vai crescendo. Porque me pareceu Exatamente. muito essa tua jornada, assim, você construiu ali o Assine, aí agora eu vou entender como é que eu acelero aqui o marketing, porque era muito baixo o Aham. ticket médio, né? E aí você. Mas continua, só um adendo aí, porque achei Não, interessante perfeito. essa tua A, jornada. a sua visão é perfeita. Assim, os meus produtos sempre surgiram de um problema que o outro causou, no caso, né? Então eles vão em cascata. Inclusive, isso me faz Sim. pensar que eu ainda vou ter muitos mais produtos, porque também eu sinto muitas dores hoje em dia, já crescendo a empresa, dores diferentes, mas enfim, são dores mais caras também. Então tem outros mercados para explorar, etc. E aí, enfim, aí Uhum. nessa da automação, aí vem a técnica de validação que eu acho que para mim foi o que funcionou melhor e que é o que eu recomendo que as pessoas usem, só que nem todo mundo vai conseguir usar, mas se a pessoa conseguir, maravilha. Foi o seguinte, eu postei nos meus stories lá, primeiro, eu fiz um protótipo no Figma, eu lembro que eu tava no trabalho, voltando, tava no táxi em casa, e eu pensei assim, eu acho que eu vou montar essa automação para mim. Então a Automáticos ia nascer como uma automação interna da minha empresa, da Cine, no caso, né? Ia ser só um robô para atender a minha necessidade de SEO da Cine. Só que aí eu desenhei o fluxo para saber como é que iria ficar aquilo lá. E aí eu lembro que na época eu estava num bloco de notas, assim, eu voltando do táxi lá do trabalho pro hotel onde eu estava lá, eu pensei assim, eu vou publicar no Instagram para ver se alguém tem interesse em usar essa automação também. Eu falei, gente, eu vou desenvolver aqui um robozinho para fazer o SEO do meu blog aqui da Cine e tal. Se vocês tiverem interesse, falem aí, porque se for o caso, eu faço isso de maneira para ser um outro software, para ser cobrado. E aí apareceu, na época, eu tinha 5 mil pessoas na minha audiência, então já era um perfil grandinho assim. Já tinha volume de gente para ter sair Para evento, esse testar, tipo de né? coisa. Uhum. Sim. Exatamente. E aí, na época, 200 pessoas levantaram a mão. Falaram assim, eu tenho interesse. Eu falei, caramba, 200 pessoas, como assim? Na hora eu falei assim, Bastante. não, desculpa, não, foi 100 pessoas, na época foi 100 pessoas. E aí eu falei assim, nossa, estourei aqui, arrumei a mina de ouro, né? 100 pessoas interessadas no software desse. Na época, a Freelamp tinha 50 assinantes. Eu falei, nossa, vai ficar maior do que a Freelamp assim que ela nasceu. E aí, ou seja, 50 pessoas, 100 pessoas falaram que tinham interesse, que queriam aquilo lá. Aí eu falei, gente, então, obviamente, eu vou desenvolver esse produto, não tem como eu fugir, 100 pessoas disseram que tem interesse, só que para validar de verdade, e aí que vem a técnica legal, eu vou fazer uma pré-venda. Então, qual foi a sacada? Eu abri, assim, algumas pessoas já me perguntaram, como é que se monta a estrutura de pré-venda? A minha estrutura foi a mais caseira possível, assim. Foi montada em 1 hora, quando eu cheguei no hotel. Eu montei um protótipo no Figma, fiz sabe, foram 7 telas em 2 horas, um negócio bem grosseiro mesmo. Falei assim, aí você vai clicar aqui, você vai para cá, tal. Era contando a jornada em 3 ou 4 stories. Esses stories estão gravados lá no meu Instagram até hoje, nos destaques lá da Automáticos. Então eu gravei essa sequência de stories e falei, gente, tá aqui um Forms do Google Forms. Criei um Forms que era dizendo assim, me fala teu nome, teu e-mail, teu WhatsApp, e o que você acha que seria valioso ter uma ferramenta de automação de blog, e me faz um Pix de R$ 100. Essa que era a proposta. Então, era uma pré-venda, eu coloquei minha chave Pix, então não tinha integração com gate de pagamento, não tinha banco de dados, não tinha nada disso. Era um formulário no Google Forms, uma chave Pix na tela de conclusão. Eu falei, gente, então, já que vocês têm interesse, tá aqui o protótipo, tá aqui a proposta de ferramenta,
se vocês quiserem fazer parte aqui da pré-venda, vocês vão ganhar um mês de graça. Então, você não estava me doando R$ 100. O que eu estava falando era o seguinte, a mensalidade vai custar R$ 150. Só que se você me pagar 100 agora, o teu primeiro mês vai sair de graça. Ou seja, eu estava antecipando a primeira mensalidade do software, na verdade. E aí eu abri a pré-venda e, para minha surpresa, 54 pessoas fizeram o bendito do Pix lá. Então eu ainda consegui 54 clientes pagantes e um dia, sem ter produto na mão, sem nada. Eram 6 telinhas do protótipo do Figma, um Forbes e uma chave Pix e um sonho. Né? Cara, que sensacional. Sim, tu tá falando isso, e aí eu faço uma relação com o mercado da música, né? Eu tinha uma banda lá atrás e a gente fazia justamente isso, pré-lançamento, pré-venda, e tem o Catarse, o Apoia-se, que a gente, né? Perfeito. Então a galera comprava ali, e aí quando lançava o álbum ou o CD, a gente então enviava, né? E aí patrocinava. Então, e esse modelo para SaaS, né, para software, e você explicando parece simples mesmo, mas tem toda uma engenharia por trás, assim, né? Mas é muito bacana isso, porque isso só funciona por causa da comunidade. A gente fala muito que a comunidade é muito importante para produto, né? E aí, comunidade na banda, na música, são os fãs, né? Então, meio que a comunidade, meio que ela existe ali e vai surgindo. Agora, no mundo do software, tem que se fabricar uma comunidade, porque, assim, por que as pessoas vão te seguir? Você não é um artista de uma banda que canta. O que você tem de interessante para elas te seguirem? E aí um ponto que você traz é isso. Você já estava ali construindo essa audiência, tinha ali uma oportunidade gigantesca de testar e validar, e fez uma pré-venda, um pré-lançamento, que é uma engenharia mais comum ali na música, etc. No mundo do SaaS, eu conheço zero, assim, muito zero, que nem eu estava falando para você daquela questão do MVP completo. Sim. Então acaba que a gente não vê tanto, mas o que eu, Mônica, como pessoa de produto, acabo ensinando tanto para os nossos PMs quanto os fundadores esse modelo de validar rápido, testar rápido. E isso que você traz do fomento, né, do investimento, do patrocínio antes mesmo de você ter o produto, não é comum. Então, por isso eu acho que faz todo sentido a tua audiência, o teu público, porque você traz uma coisa mais incomum se tornar comum e aí parecer simples. Então, eu falei que nem todo mundo consegue fazer, porque você ser um completo desconhecido e vender para um estranho uma pré-venda é uma tarefa muito difícil. E provavelmente não é uma tarefa lucrativa, talvez seja cara demais para fazer isso, para você conseguir vender assim. Então, o que possibilita para mim, eu posso me dar o luxo de fazer isso daí, e talvez até de desistir lá na frente e devolver o dinheiro a todo mundo também, não tem problema, é um processo de validação, é natural, e eu deixei isso bem claro para as pessoas também, eu falei, não tenha medo, se eu for demorar demais, se eu desistir do projeto, eu vou devolver o dinheiro a todo mundo e tal. É justamente porque eu tinha uma audiência. E eu sempre recomendo que as pessoas não necessariamente construam em público, mas construir em público, para mim, é a maneira mais, vamos dizer assim, fácil de você ganhar audiência, porque as pessoas não precisam achar você interessante, basta achar o produto interessante, já é alguma coisa, né? É mais fácil do que se eu começar a falar sobre o que eu gosto de falar normalmente, assim, é mais difícil, mais desafiador. Mas você ter uma audiência, tudo fica mais fácil. Tem muita gente que me pergunta assim, Thiago, dá para eu crescer um site sem aparecer hoje? É claro que dá, né? Nem todo mundo precisa aparecer para ter um negócio de site bem sucedido. Mas eu falei, para mim, essa é a maneira menos eficiente de você crescer. Porque tudo vai ser mais complicado se você não tiver audiência. Os leads vão ficar mais caros, a validação vai ficar mais devagar, sabe? Tudo vai ser mais complicado. É óbvio que se você tiver $1 milhão de um fundo de investimento, né? Tanto faz se você tem público ou não. Se tem $1 milhão, teu problema está resolvido. Mas se você for que nem eu, que tinha, sei lá, R$5 mil para investir no produto, eu não podia me dar o luxo de gastar tudo contratando time, gastando em tráfego, indo para evento. Eu tinha que aparecer de uma maneira, né? Então a audiência, ela facilitou muito nesse sentido. E aí, na minha visão, assim, o cliente levantar a mão, o lead levantar a mão e falar assim, eu tenho interesse, isso já é uma validação muito legal. Você conseguir, sabe, postar e aparecer 100 pessoas lá interessadas.
Mas o dinheiro saindo do bolso do cliente, não existe validação maior do que essa. Porque existe uma diferença entre eu compraria e eu comprei, né? Entre esses dois existe um abismo, assim, gigantesco. Né? À toa que metade não comprou. Metade disse que tinha interesse, tinha visto até o preço, não comprou. Mas a outra metade que comprou, ficou. E engraçado, nem todo mundo que comprou chegou a ativar a conta. Então, eu tive uma taxa de ativação de 75%. Então, dos 54, acho que foram os 37 ou 38 que, de fato, criaram a conta e aproveitaram o benefício que eles tiveram lá atrás. Outros, eles só desistiram de usar a ferramenta mesmo, pronto. Isso que você traz ali dessa validação do interesse versus cliente pagante, né? A gente fala muito que do teste com viés, né? Que a gente fala do hipotético. Você compraria? Você né, usaria? E etc. Esse teste, e aí vindo de UX de novo, né? Não é uma validação real, né? Agora, se você não consegue colocar, e é óbvio, você fez eu falo que é um experimento, um MVP do teste, você fez, né? Você quebrou bem ali o teu MVP e chegou naquele mínimo teste. E já cobrando, e é sensacional, porque você validou de fato o interesse real com a venda, né? Mas quem não consegue chegar nesse nível, né, de quebrar bem ali o teste, às vezes passa por esse funil ali, vamos ver o teste de demanda, de interesse aqui, e aí a única coisa que eu falo, e que eu acho que você obviamente também, é não se envaidecer com esse primeiro teste do interesse, né? Porque esse aí realmente... Exatamente. Assim, é muito fácil de você se deixar levar pelo resultado, no caso, tanto positivo como negativo, né? Imagina, você está fazendo um primeiro teste, eu vou testar a demanda, e aí eu disparava isso para uma base de pessoas que não têm interesse em blog. Eu ia ter R$0 pagos e eu ia achar que o produto era um fracasso, que não ia funcionar. Então vai muito de você entender, por exemplo, se a tua audiência, se eu estivesse fazendo um produto para veterinários, por exemplo, eu não ia conseguir vender isso para minha audiência. Então, isso é uma conjunção de muitos fatores para que dê certo. Não é tão absoluto assim, mas você conseguindo perceber o contexto, você saca logo isso. Eu vou até deixar uma recomendação de livro, assim. Tem 2 livros que eu acho que... Eu não leio muito, mas normalmente 90% do que eu leio é basicamente produto e UX. Então, mas tem 2 livros que eu gosto muito, que foi justamente o que embasou essa validação da Automarcos. Um é o Teste da Mãe, eu não sei se já leu, que é um clássico para quem trabalha com entrevista de usuário, né? Do Robert Fitzpatrick, que eu achei maravilhoso, que ele falava assim, por exemplo, vai perguntar para a pessoa, você gostaria de emagrecer? Eu adoraria emagrecer. Você fala assim, quantas vezes você fez exercício e fez dieta na última semana? Aí você vê que a pessoa, na verdade, não tem tanta vontade assim de emagrecer quanto parece, né? É só uma vontade, não tem uma ação concreta, a pessoa não está pagando um personal trainer, nem comprando comida fitness, nem nada. Você consegue separar muito bem o que é desejo e o que é uma necessidade da pessoa. Né? Então, juntando os conhecimentos que eu consegui nesse livro e no Lean Product Playbook, que é outro do Dan Olson também, que é espetacular. Esse livro é até antigo, assim, mas ele é muito atual também. Ele vale demais, porque ele fala muito sobre você não colocar a carroça na frente dos bois, assim, e querer, sabe, desenvolver antes de testar, antes de validar e tal. Então, essas 2 coisas, na época, eu estava lendo esses 2 livros, então foi justamente o que me deu essas ideias, esses insights de testar dessa maneira. E aí foi justamente isso que me ajudou a ter esse processo muito mais efetivo de validação. O software nasceu já com cliente pagante, nasceu construído, detalhe, né? Eu peguei toda essa galera, peguei o WhatsApp deles, botei eles num grupo de WhatsApp, e conforme eu ia desenvolvendo o produto, e até o protótipo, eu ia colocando prints de tela lá no grupo, e falando, gente, olha só, esse fluxo ficou legal, essa funcionalidade faz sentido, o que vocês sentiram falta aqui nessa tela? Então, os usuários, os fundadores, como eu chamo, eles tiveram um papel assim fundamental no desenvolvimento do produto mesmo, né? Para que ele nascesse, não é que ele nasceu perfeito, mas ele nasceu com um direcionamento muito melhor do que se ele tivesse saído da minha cabeça, assim. Então esse processo foi super importante justamente por isso. Sim, até você trouxe ali os 2 livros de cabeceira aí para quem constrói produtos, e eu vou fazer um adendo aqui, que eu vou colocar um link um link do agente que a gente construiu. Ficou estranho, mas um agente de IA que a gente construiu na Founders PM para priorização baseado no teste da mãe e no Lean Product Model, que é a matriz Scale, que a gente está usando aqui justamente para quem está nesse momento
momento de construção de produto que não tem tantos dados ainda, que tem mais hipóteses, experimentações. Então, a Matriz Scale é baseado nesse livro que o Thiago trouxe, Lean Product Playbook, do Denoce, e também tem um agente de teste sem viés, que é baseado no Que teste massa. da mãe também, Menino, para então a gente tá ajudar muito vocês. alinhado, então, viu? E no teste sem viés tem ali também uma estrutura de uso para pesquisa de job to be done, que é um pouco o que ele fala no livro, o teste da mãe também. Então, como você saber de fato a pessoa tem interesse no seu produto é investigar o comportamento dela, o que ela fez no passado, como ela fez no passado. Nossa, Thiago, muito legal. É realmente uma aula, né? Esse podcast aqui. Legal, então você validou com clientes pagantes e aí foi construindo. Bacana. Agora vamos tentar pular um pouco para a gente ir mais para o teu momento atual com o produto. Então você validou, legal, colocou gente para dentro, construiu, e aí quando você entendeu que você encontrou o Product Market Fit, porque eu fico bem assim interessada em entender o que é o Product Market Fit quando o fundador é um canal de distribuição de venda, sabe? Eu quero muito entender isso. Mas, menina, é um mistério isso aí, porque assim, eu costumo dizer que eu encontrei e desencontrei ele umas 500 vezes já, porque assim, na minha visão, Product Market Fit, e aí eu não peguei esse livro nenhum, então eu posso até estar errado, mas assim, o que é a minha visão de quando eu posso dizer assim, encontrei Product Market Fit? É quando eu consigo encontrar um poço sem fundo de clientes que gostam do meu produto, ou seja, eu consigo encontrar um canal de aquisição e que eu consigo cavucar a gente ali e a pessoa vai dizer assim, cara, eu tenho essa necessidade. Esse produto resolve o que eu preciso. Ou seja, eu consigo entregar um produto e eu consigo encontrar gente para usar ele. Só que o que acontece? A gente pivotou bastante nesse meio tempo. Então, eu costumo dizer que cada vez que eu pivotei é porque eu desencontrei no Product Market Fit e eu fui buscar ele em outro lugar também. Então, assim, a gente começou como uma ferramenta de geração de artigo para blog. Então, era só, entre muitas aspas, era só isso. Eu integrava no blog do cliente, gerava o artigo e mandava via API lá para o blog dele, caía na publicação lá do WordPress que está no ar. Beleza. Para esse product, eu tinha um market, né? Ou seja, eu tinha um Product Market Fit para essa realidade. Só que aí o produto foi evoluindo, os clientes foram usando, eles foram sentindo falta de muita coisa, o que é muito bom, porque você recebe as pessoas falando assim, Thiago, sei lá, beleza, você está me gerando um artigo a partir da palavra-chave aqui, mas eu não sei qual palavra-chave eu tenho que usar, não sei qual é a palavra-chave boa aqui, então eu não vou conseguir ter resultado da ferramenta se eu não souber de SEO. Aí a gente começou a migrar para um product, no caso, que vai atender outro market, ou seja, antes, só quem tinha resultado com automáticos era quem entendia de SEO, porque a pessoa fazia todo o processo de análise, pesquisa anterior à geração do artigo e falava assim, não, beleza, cheguei à conclusão de que essa palavra-chave é uma boa palavra-chave. Aí ele ia lá, botava no automáticos, ela gerava um artigo bom para ela ranquear. Só que aí eu perdi um público muito grande, porque o meu marketing, nesse caso, era só pessoas experientes em SEO. Então percebe que o meu produto tinha fit com elas na época, porque o marketing estava muito pequeno, o mercado estava muito pequeno ali. Eu restringi demais o meu ICP, e aí eu pensei assim, então eu vou pivotar para onde? Eu preciso atender quem não tem experiência com SEO. Ou seja, a partir do momento em que o meu mercado mudou, eu perdi o Product Market Fit. Eu precisei achar qual é o novo produto que vai atender bem a necessidade de quem de quem não tem experiência com SEO. Ou seja, eu precisei redescobrir o que é automático, o que eu preciso entregar para que o cara que não sabe nada de SEO fale assim, não, esse produto vai resolver o meu problema. Eu vou conseguir usar e ter resultado com ele. Aí eu digo, a gente perdeu o PMF e foi procurar ele em outro lugar, né? Procurar ele em outro mercado, um mercado mais valioso, um mercado maior, um ticket médio um pouco mais baixo, mas que tivesse um CAC mais baixo também para compensar. Então, daí a gente voltou para se tornar uma ferramenta de automação de SEO. Então, a gente não só mais escrevia artigo de blog, mas a gente se conectava com várias APIs de dados, de palavra-chave, etc. Então, a gente fazia a pesquisa de palavra-chave pelo usuário. Então, eu entendi que agora a gente está atendendo um mercado maior, com um produto mais rico em funcionalidade, justamente para poder encontrar esse fit entre os dois. Aí, beleza, a gente saiu de, sei lá, eu saí de 0 a 8 mil de MRR com a minha primeira versão do produto ali, que era só voltado para artigo de blog. Aí a gente saiu de 8 para 20 mil com essa versão mais de automação, ou seja, deu uma pivotada e deu certo, né? Eu consegui ganhar atração mais fácil
conseguiu encontrar clientes mais fácil, conseguiu cobrar mais caro, porque o produto estava mais rico em funcionalidade também, né? E assim foi subindo. Aí depois a gente encontrou outro problema, que era, a gente tem muito cliente que não tem blog, ou que não sabe otimizar o blog dele para SEO, porque SEO vai muito além do conteúdo bem escrito. Você tem um blog que não carrega rápido, que está todo bugado em formatação, etc. Não adianta de nada você ter a melhor palavra-chave do mundo, não vai dar resultado nenhum. E aquela é uma limitação muito forte para nós, porque, de novo, a gente conseguiu substituir a pesquisa de palavra-chave, que era um pedaço da estratégia de SEO, mas essa parte que a gente chama de SEO técnico, que é a execução de um site bem feito, a gente não conseguia resolver esse problema na época. Então, precisava falar para o cliente, falar, bom, contrata um bom web designer que vai entender sobre isso, que vai te ajudar no teu blog. Então, tinha gente que usava automáticos e também não tinha resultado. Aí, quando a gente ia ver, sabe, o blog estava todo esquisito, com imagem super pesada para carregar, não estava responsivo, etc. Então, a gente pensou, putz, nós precisamos perder o PMF de novo e passar a atender um cliente de forma que ele não precise nem se preocupar com o blog dele. Então, percebe que os desafios vão aumentando, o mercado vai aumentando e o faturamento vai aumentando junto também. Então, é a eterna busca por encontrar, na verdade, não um PMF, mas vários, e cada vez ele vai ficando mais valioso, né? Ele vai te levando para um patamar de faturamento maior. Então, aí a gente passou a entregar o blog também. Então, hoje, essa é a situação em que a gente está hoje na Automáticos. O cliente que entra, ele vai receber o blog, a estratégia e o conteúdo. Então, ele não precisa saber de nada de blog para conseguir ranquear. E isso destravou uma receita muito grande, né? Então, a gente está em 70 mil de MRR agora. A gente saiu de 20 para 70 em 7 meses, basicamente. Quase quadruplicou de tamanho em 7, 8 meses. Por causa não só da minha audiência que cresceu também, mas por causa que o produto passou a atender muito mais gente. E aí, pra você ter noção, né? É uma corrida que nunca tem fim, né? A gente nunca pode parar de pensar em como atender bem o cliente, etc. A gente está indo para o nosso quarto pivô agora, que é justamente deixar de fazer só blog e pensar na máquina de conteúdo orgânico, que aí é blog, é newsletter, que eu até falei mais cedo na live hoje, é conteúdo para o LinkedIn, para o Instagram, para fórum, para tudo que você imaginar, para o WhatsApp. Então, imagina que o objetivo final da gente vai ser, na verdade, criar uma máquina de aquisição orgânica para o cliente. E que o blog vai ser só mais uma dos canais de aquisição orgânica que a gente tem. Que legal. Então, e aí, para isso, o público fica ainda maior, o patamar de faturamento fica ainda maior, só que o desafio técnico também é maior. Então, assim, a gente vai evoluindo o produto. Sim, Thiago, você está falando dessa jornada que me remete, que é uma jornada de construção de produto mesmo, porque você vai encontrando uma dor ali, nichada, resolveu, vai ampliando. E aí, quando você fala de perder o PMF, eu não acho que perdeu, né? Eu acho que você está evoluindo ali para encontrar um novo, né? Porque você não parou de entregar o que você entregou lá no começo, ou você parou? Não, a gente foi crescendo. Tá. Não, é legal. Então, perdeu é meio forte. Tem um PMFinho, depois um PMF um pouquinho maior, o mercado vai aumentando. Não, isso, o teu produto que era aquele momento, ele encontrou, daí agora ele vai crescendo. E isso que você está trazendo é uma jornada muito legal, que eu estou vivendo agora como fundadora. Antes eu vivia como Product Manager, UX Design, mas eu vejo que agora como fundadora, que quanto mais a gente vai conhecendo o nosso público, a dor, entregando nossas soluções, mais a gente vai aprendendo mais sobre ele e vai construindo outras oportunidades. Então, esse mapa de oportunidades, ele vai crescendo, e me parece que esse pensamento, essa visão do fundador, ela é muito mais assertiva do que uma visão de PM, porque quando eu era PM, eu enxergava um pouco ali, uns 100, 200 quilômetros ali um pouquinho para frente, mas o dono, o fundador, ele enxerga 1000, sei lá quantos quilômetros, que a gente acaba falando isso. Então, essa tua vivência que você está trazendo, fazendo uma reflexão para mim, agora, numa posição de fundadora, faz todo sentido e é um aprendizado que a gente vai construindo, né? Vai aprendendo ali com o cliente, vai gerando essas oportunidades e vai ampliando esse mercado. É sensacional isso, enfim. Exato. Não, a gente que tem o famoso, como é que é o nome? Espírito de dono, né? Que alguns donos cobram dos seus funcionários, né? Ali a mentalidade, dono, espírito, uma coisa tipo assim. Que é muito difícil de se colocar no funcionário, porque só o dono é o dono, né? Então, assim, mas é justamente isso. Você está olhando não para a tua situação atual, você está olhando como é que o teu futuro se encaixa no que você tem hoje, o que você precisa aumentar de recursos, o que você precisa entregar.
Que cliente você prefere deixar de atender, que também é uma decisão super estratégica, né? E passar a olhar para outro mercado, ou passar a olhar para o mesmo mercado com outro viés, oferecendo um produto diferente. Eu já testei muito produto que não deu certo também, assim, não só de SaaS, mas infoproduto também, sabe? São muitos testes que a gente usa para aprender, para você conseguir chegar num resultado minimamente interessante. Eu diria que a Automarticals, agora que ela está passando por um período de tração vamos dizer assim, mais sólida, né? Por um bom momento, o crescimento era muito maluco, assim, crescia 50% no mês, depois 3% no outro, e aí, sabe, era uma doideira. Agora é que deu uma estabilizada melhor, e a gente está conseguindo encontrar canais que já estão há 3, 4, 5 meses performando bem, trazendo cliente, e a coisa está começando a vingar agora, assim. Está começando a ter uma carinha de empresa mais séria, assim, né? Menos um negócio meio, sabe, estou procurando aqui, tentando me encontrar, e agora sim, estou buscando expandir os canais e realmente, de fato, começar a crescer. Sim. Quando você fala ali da cabeça de dono, aqui na Founders PM o nome não é à toa, né? A gente fala que a gente ensina as pessoas de produto a terem uma cabeça de fundador. E a Muito gente está legal. testando justamente agora esse momento. Em que momento a gente coloca um PM nessa jornada de construção de uma startup produto? E a gente está testando colocar no day quase zero ali para ficar muito próximo desse fundador e meio que clonar essa cabeça enquanto o fundador está validando umas hipóteses, esse PM também está validando outras e aprendendo junto, e aí a gente chama de PM Booster, porque justamente é um outro formato aí de PM para colocar já junto ali com o fundador, Sim. porque o mercado acostuma contratar um PM já quando tem um Product Market Muito Fit, maduro, né? quando já está mais maduro. Então, essa questão ali da cabeça de dono, e é o que a gente estava tentando validar agora aqui na Founders PM, porque se tu tiver, né, se esse PM estiver próximo ali do fundador, ele vai pensar um pouco parecido com as mesmas hipóteses, não com as mesmas, Sim, mas exatamente. muito próximo e vai aprendendo junto com os clientes. Obviamente, não vai ter ali o retorno financeiro que nem o fundador tem no começo, né? Também tem não, né? Mas, enfim, é aquela coisa do que não é o dono de verdade, mas vai estar ali junto. Não, Então, a gente está perfeito. validando. Eu até adicionando aqui, eu concordo super com essa abordagem que vocês estão usando. Eu acho que assim, só tem duas coisas que separam o founder de um PM, de um founder PM, no caso, que é o equity, que a não ser que o founder ceda equity para o PM, ele não vai ter, e a parte burocrática, que aí o founder vai ter que lidar com o jurídico, financeiro, que o PM, graças a Deus para ele, né, não precisa lidar, porque é a parte mais chata. Mas assim, todo o resto, porque no começo é muito. Assim, o trabalho do founder é quase o trabalho do PM, né? Se você parar para pensar, ele precisa estudar o público e entender como é que ele vai entregar a tecnologia que atende aquele público. É basicamente isso. Então, no final, assim, eu acho que tem uma proposta maravilhosa nisso que você falou aí, porque tem founders que às vezes não são bons PMs, né? E todo founder, se ele vai ser sozinho, ele precisa ser um bom PM, senão não vai ter sucesso. Então, para aquele cara que não é um bom PM, ter um bom PM desde o dia 1 ali, realmente vai fazer uma diferença gigantesca. Porque senão ele não vai. Tem gente que tem dinheiro e tem uma ideia, que não tem problema, nem todo mundo vai ser um bom PM, não tem como todo mundo ser, né? Então tem gente que tem grana no bolso e tem tempo e tem uma ideia para fazer, uma ideia legal, escalável e tal, mas não consegue executar com qualidade. Então é justamente esse cara ali que faz o passe perfeito, o casamento perfeito entre esses dois, sabe? Descreveu o meu ICP aí, ó. Tiago, que bacana. E agora sim, conta como que tá a visão de futuro aí da Automárticos, né? A gente está caminhando aí para o final. Conta como que é. Você já falou ali, vamos expandir ali para newsletter, mas conta um pouquinho também, e aí divulga aí onde a gente consegue ser teus leads e quem sabe ser teus clientes. Maravilha. Então, ó, a visão de futuro para mim ela é muito curto prazo. Assim, vamos dizer, a minha visão de futuro é no máximo 6 meses. Não só porque o mercado de startup é uma doideira, mas eu estou em 2 mercados simultaneamente que também são uma doideira enorme, que é IA e SEO. São 2 mercados que mudam muito, assim. E SEO agora, junto com a chegada da IA de um ano para cá, assim, ganhou muito espaço. Então a gente está tendo que falar sobre GEO também, que é a sigla que é tipo um SEO para aparecer no chat GPT, em vez de aparecer no Google. Então, tem várias siglas, o mercado ainda não consolidou uma. Tem gente que chama de SEO também, eu também costumava chamar de SEO também. Assim. SEO era aparecer em qualquer lugar, no caso, YouTube, Google, IA, etc. Mas então, um dos nossos caminhos daqui para frente
é começar a não só falar mais sobre isso e vender um pouco mais esse serviço assim, de ranqueamento para IA, mas como preparar o produto para fazer isso com qualidade. Né? Então, por exemplo, a gente tem um dashboard em que o usuário consegue acompanhar o resultado dele no Google. Então, ele sabe quantos cliques ele recebeu, quantas impressões ele teve, quantas palavras-chave ele está ranqueando, etc. Isso já é bem estabelecido, não só no automático, mas no mercado como um todo. Mas não existe um dashboard equivalente para IA, por exemplo. Quantas vezes você recebeu acesso da IA, ou se a IA está citando a tua empresa ou não, isso é algo muito novo. Então, a gente está olhando bastante para a GO do ponto de vista de direção de produto, assim, para onde é que a gente está caminhando, né? Tanto nessa parte de como é que a gente inclui IA no acompanhamento do desempenho orgânico do cliente, no caso, que isso é um baita desafio técnico, assim. Não existe uma solução, não existe uma bala de prata, não existe uma solução fácil para resolver esse problema. Não é à toa que os que estão tentando resolver isso no mercado estão fazendo produtos completamente diferentes, então é uma coisa bem legal de ver, assim, todo mundo vindo com uma solução diferente para acompanhar a visibilidade na IA, desempenho nas buscas por IA, etc. E aí, como eu falei também, olhar um pouco mais para a necessidade do nosso cliente, que é o objetivo final dele, ele assina automáticos para gerar lead. Ele não assina automáticos porque ele quer ter um blog, porque é bonito ter um blog. Se o blog não der resultado nenhum, a automáticos não serviu de nada para ele. Então, vai muito além da gente trazer o blog pronto, que é até onde a gente consegue ir no momento. Mas é de a gente, de alguma maneira, ajudar ele a ter mais resultado. E como é que eu ajudo ele a ter resultado? E essa que é a pergunta de milhões, né? A gente vai buscar, tentar validar essa hipótese de como é que eu não só ajudo ele a ter resultado, mas ele perceber que ele está tendo resultado, que é uma coisa muito importante também, o valor percebido do cliente para o produto que a gente tem, né? Então, será que se eu disparar a newsletter toda semana eu vou ajudar? Provavelmente eu vou, é esse teste que a gente vai fazer. E se você passar a divulgar também no LinkedIn, também no Instagram, os artigos, se eu passar, sabe, a divulgar em grupos de WhatsApp que ele participa, com disparo automático no nome dele, por exemplo, a gente consegue ter várias sacadas para poder ajudar ele a divulgar o conteúdo orgânico dele o máximo possível, porque aquilo vai gerando autoridade, vai gerando vídeo, vai gerando, né, conexões ali, etc. Então, a gente vai tentar olhar o problema um pouco mais fora da caixa, né? Um pouco mais fora da caixa do blog, que é o mais óbvio ali, e tentar entender como é que a gente gera resultado orgânico. No fim das contas, automáticos existe para isso, não é nem para ter um blog automático, é para gerar resultado de graça para o nosso cliente. Então, eu quero que ainda os R$ 99 que ele vai pagar lá, os 199, etc., e que volte muito mais em lead do que voltaria para o tráfego pago, por exemplo. A gente sabe que fez um bom trabalho quando o cliente consegue captar muito mais lead orgânico do que com tráfego pago. Né? Se ele estivesse gastando aquele dinheiro com tráfego pago, renderia menos. Então, a gente sabe que fez um bom trabalho. Então, nossa preocupação é isso, é fazer eu entregar o máximo possível agora, em termos de entrega orgânica, para poder direcionar o nosso cliente para o resultado dele o mais rápido possível. Assim. Que bacana. Onde vocês podem encontrar, automáticos.com, ou olha só que legal, você pode buscar por blog automático, que a gente é em primeiro lugar no Google também, a gente está ranqueando em primeiro. Parabéns! Então, Casa de Ferreiros, peito de ferro. Exatamente. Então, se vocês buscarem lá, sei lá, ferramenta de blog automático, IA para blog, qualquer palavra-chave dessas aí, normalmente a gente aparece em primeiro lá, ou em segundo, enfim, que seja. Então, ou se não, busquem por automáticos direto, vocês vão encontrar a gente lá. A gente oferece 7 dias de graça e 5 artigos para a pessoa conhecer a qualidade da ferramenta, oferece o blog de graça também. Então, quem quiser, quem for um profissional que queira se destacar mais, então não só o blog vai servir, mas como a gente já posta, por exemplo, no LinkedIn, então para quem quiser produzir conteúdo orgânico direto no LinkedIn, a gente já está fazendo isso. A gente posta o link no teu blog e coloca o link também no LinkedIn, fazendo uma chamada para ação, etc. Então, ajuda tanto para quem é profissional, quer se destacar no mercado como profissional, como para quem quer captar lead para o próprio negócio também. Então, se você é consultor, ou tem uma empresa também, desenvolvimento, agência, etc., também vai servir para vocês. Legal. Galera, vai estar o link aqui nos comentários, tá bom? E então, muito obrigada, Thiago. Acho que foi sensacional aqui. A gente tem. Nossa, o Thiago. Gente, o Thiago é uma fonte de conteúdo rico. Sigam ele, ó. Tudo vai estar aqui na descrição. Sigam ele, ele é uma fonte de conteúdo rico. O Thiago eu já conhecia, não seguia muito assim. Mas no Startup Summit eu te conheci, Thiago. Sim, que legal. Justamente eu fui atrás da tua palestra, eu sabia que era você, mas não sabia exatamente o que você ia trazer.
Aham. Que é a palestra sobre blindagem, barreira de entrada ali para produtos Uhum. já, que, gente, é sensacional essa palestra. Não sei Que quando. legal. Você tem que disponibilizar, Thiago. Depois, se tu conseguir Ó, eu vou te mandar o disponibilizar, material, aí tu bota na descrição aqui também. sim, Bota no vamos Drive colocar na alguma coisa, depois você descrição. bota. Porque assim, ó, gente, se a gente for ficar aqui, tem muito conteúdo desse rapaz, Nossa, assim, verdade. e é incrível, assim, não é uma caixinha preta aí, sim, de conteúdo e informação que a gente pode ir tirando dali e aprendendo junto. Então, assim, sigam ele, gente. Ele, né, abre ali a construção da startup dele, de todas, né, os projetos, a evolução, e tem outras maneiras aí que ele ajuda também fundadores aí de construir seus produtos SaaS. Então, assim, Exato. olha, adorei a tua participação aqui, Thiago. Ah, muito Vamos se ver obrigado pelo mais, vamos fazer convite. mais coisa, Com vamos fazer certeza. presencial aqui em Floripa. Você vem e fica aí uma Ó, que tarde com a legal, gente, hein? fica uma tarde Que ensinando legal. pra gente, porque é sensacional. Assim, ó, se você ficou até aqui nesse final, você aprendeu muito, com certeza. Comenta aí o que você aprendeu, que você conseguiu absorver dessa conversa. Então, muito, Sim, muito obrigada, Thiago. deixa eu Quer falar colocar. mais um pouquinho? Vai lá. Eu vou deixar o arroba construindo startup, que é o meu perfil do Instagram. Esse é o perfil que vocês vão ver muito histórico meu, porque foi lá onde eu comecei a fazer. Então, se você tiver com tempo aí no fim de semana, dá uma rolada até o primeiro lá. Você vai ver, eu não estava faturando nada, não tinha nem o nome da primeira empresa. Você vai ver a jornada inteira, de cabo a rabo, tudo documentado lá. Às vezes que eu quebrei a cara, às vezes que eu não quebrei a cara, tá tudo lá documentado. Então, no arroba construindo uma startup, vocês vão ver isso lá. E no LinkedIn, aí assim, eu sou mais recente no LinkedIn agora. Então eu produzo conteúdo no Instagram há quase 3 anos, no LinkedIn há, sei lá, 7, 8 meses. Foi em janeiro, basicamente, desse ano. Então, vocês me sigam lá também, que o perfil de conteúdo ele é um pouco diferente, que o perfil da audiência também é um pouco diferente, mas vocês vão me conhecer de dois ângulos diferentes também, me acompanhando no LinkedIn e no Instagram. Vocês podem ver o que vocês preferem aí, tá tudo certo. Mas fiquem à vontade. Eu, infelizmente, não tenho curso nem nada Eu para já divulgar cobrei dele, também. gente, já Então, cobrei dele. eu pretendo um dia abrir uma comunidade paga, mas por enquanto os sites são a minha prioridade maior, então estou me dedicando a eles. Mas eu espero em Legal. breve fazer isso, porque já tem mais de 50 mil pessoas na audiência, então é dinheiro que eu estou deixando na mesa também, com certeza. Sim, total. E quando, né, for lançar, obviamente, né, tem aqui a Founders PM como canal também. A gente Ah, está que legal. começando, obviamente, não chega perto da tua audiência, mas estamos junto aqui. Nada, Então, obrigada mais uma vez, obrigada a todo mundo imagina. também que ficou até aqui. Comenta o que você mais gostou dessa entrevista, desse papo, e comenta também o próximo fundador aí que você gosta, que você gostaria que a gente, né, abrisse a caixa para. Não é todo mundo que é Building Public, que é o Thiago, É mas que verdade. você queira saber um pouco dos bastidores aí que a gente traz aqui para Founders PM, para Founders Talks, e a Maravilha. gente conversa um pouquinho mais. Obrigada a Muito todo mundo. obrigado pelo convite, viu, Mônica? Muito obrigado. Você ficou Imagina! até aqui, 1 hora e meia aqui de papo. Você é muito corajoso. Espero que você tenha muito sucesso nessa carreira. Viu? Valeu. Fechou. Obrigada, Até gente. Um mais, Tatiana. abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.